Fuja da renda fixa agora. A taxa Selic está em 13,75% ao ano e provavelmente você já está ganhando 1% ao mês sem muito esforço em investimentos de renda fixa. Mas eu recomendo que você pare imediatamente de colocar todo o seu dinheiro na renda fixa e eu vou te falar o porquê. Eu sei que agora o seu dinheiro atrelado à Selic está rendendo bem, seja num investimento do Tesouro Selic ou em um CDB que rende 100% do CDI. Com esses investimentos que são seguros e têm uma liquidez diária, ou seja, você consegue resgatar a qualquer momento seu dinheiro, já conseguimos a rentabilidade de 1% ao mês. O Brasil sempre foi conhecido como o país dos rentistas porque no passado sempre foi muito fácil conseguir 1% ao mês sem muito esforço. E aqui estamos novamente nesse patamar. Na verdade, agora, mais precisamente, seu dinheiro está rendendo 1,08% ao mês, ou seja, 0,035% ao dia. Então, se você investir R$1.000 num Tesouro Selic, ao final dos 30 dias você já terá R$10 a mais. O seu rendimento será de R$10. R$10.000 será de R$100, R$100.000 de R$1.000. Quem tem R$1 milhão já consegue facilmente viver de renda. Vendo tudo isso, eu sei que investir todo o seu dinheiro em uma renda fixa parece ser muito atrativo, porque é só pegar o seu dinheiro, colocar lá em uma aplicação e pronto, você já terá segurança, praticidade e conforto. Mas para quem está buscando a liberdade e uma estabilidade financeira, que é esse o meu grande objetivo com os investimentos, é ter dinheiro suficiente para cobrir todos os meus custos de vida e das pessoas que eu gosto, sem precisar trabalhar. Para quem tem esse objetivo, só deixar o dinheiro no Tesouro Selic ou em um CDB não é muito bom, porque tem um grande problema. A taxa Selic, apesar de divulgarem ela como se fosse anual, na verdade ela é uma taxa diária, ou seja, de curto prazo. Não é porque hoje ela está rendendo 13,75% ao ano que até o final do ano vai ter rendido 13,75% o seu dinheiro. Então, se você está fazendo uma projeção com o seu patrimônio usando essa taxa, provavelmente você vai errar feio, porque investir o seu dinheiro atrelado a uma Selic pós-fixada não existe previsão nenhuma de rentabilidade. Várias vezes ao ano temos as reuniões do Copom que definem o quanto será a taxa Selic no momento atual. Pensa bem, em 2021 a taxa Selic estava alta e ela só foi caindo, então se você fez aquela projeção utilizando a taxa inicial, você já errou completamente. Ela chegou em uma das suas mínimas históricas, ou seja, quem deixou o dinheiro em um Tesouro Selic ou em um CDB não estava rendendo absolutamente nada. Mas esse ano, com a grande inflação que tivemos na economia, onde o preço de praticamente tudo subiu absurdos, então a melhor forma foi definida por esse homem, presidente do Banco Central, em subir a taxa de juros para reduzir a inflação. Quem tem dinheiro em Tesouro Selic ou em CDB se beneficiou com isso, mas essa taxa obviamente não vai durar para sempre. Olha só esse gráfico que representa a taxa de juros a cada reunião do Copom. Podemos ver muito bem que ela não segue um valor constante por muito tempo. Percebe que se você fosse um investidor e ao final de 2016, quando a taxa Selic estava em 14,25% ao ano, você não receberia esse valor no prazo de um ano, porque logo em seguida, no ano de 2017, a taxa começou a despencar e reunião após reunião, o seu investimento atrelado à Selic estaria tendo uma rentabilidade cada vez menor, e aquele sonho da liberdade financeira simplesmente morreu. Portanto, fazer projeções para o médio e longo prazo utilizando como base a taxa Selic é um grande erro que pode te custar caro. Já temos projeções dos economistas esperando uma redução na taxa Selic do ano que vem, e que atualmente já atingimos o pico máximo da Selic. Então a tendência dos próximos meses é de que ela comece a cair. Isso faz sentido porque na última reunião do Copom eles mantiveram a taxa em 13,75% ao ano, e isso já mostra que a inflação está sendo contida aqui no Brasil. Até tivemos um mês com deflação e provavelmente esse próximo mês também teremos deflação. Então isso significa que já estamos no pico da taxa de juros e provavelmente ela não vai subir mais. E o que você vai fazer com seus investimentos quando ela começar a cair? Bom, para você saber como diversificar melhor o seu patrimônio e não ficar concentrado apenas na renda fixa, é só você se inscrever nesse canal para você entender melhor sobre investimentos e todo o raciocínio lógico por trás do macro, que envolve a economia e os ciclos de mercado. Se inscrevendo nesse canal, você se torna um investidor completo. Mas além disso, desse controle da inflação, se pesquisarmos por DI1F25, você consegue encontrar os contratos futuros dos juros em janeiro de 2025, que seria o quanto o mercado já precificou os juros lá de 2025. E olhando para isso, você já consegue analisar bem que o mercado está prevendo uma queda nos juros nos próximos anos.
Então é um grande mito que a taxa Selic vai se manter por longos períodos em 13,75% ao ano. Mas nós não sabemos prever com exatidão o quanto a taxa vai cair no ano que vem. Tudo depende do que vai acontecer com a inflação aqui no Brasil. Então se você tem investimentos pós-fixados, que são aqueles que oscilam de acordo com a oscilação da taxa Selic, daqui a alguns anos você provavelmente estará recebendo muito menos do que você espera. Muito menos do que atualmente. Como a taxa Selic é diária, você provavelmente não terá rentabilidade de 13,75% ao ano, porque num prazo menor de 12 meses essa taxa já vai cair. Então esse é um dos grandes problemas que você não estava contando com a rentabilidade do seu dinheiro atrelado à Selic. Mas agora entramos no segundo problema, que é a inflação. Existem algumas simulações feitas nas redes sociais que usam o Tesouro Selic como exemplo, em uma aplicação por longos períodos, mas essas simulações possuem muitas distorções, porque a taxa desse tipo de investimento é pós-fixada. Então assim que a Selic cair ou subir, o rendimento vai mudar também. Por isso que fazer simulações utilizando os prazos muito longos acabam sendo uma furada, porque existe uma oscilação na Selic e também a inflação. Montei um exemplo aqui para você entender melhor onde eu quero chegar. Olha só, nesse primeiro exemplo eu utilizei uma taxa de 13,75% ao ano, que é a atual, com uma inflação de 11,89% ao ano, que também são dados atuais. E digamos que você tenha um investimento inicial de R$1.000 no Tesouro Selic. Com o passar do tempo, se simularmos em um prazo de 4 anos, a sua rentabilidade líquida seria de 1,66% no ano. No seu investimento final você teria R$ 1.674,19, só que o seu investimento líquido final seria de R$ 1.068,17. Nesse valor líquido eu estou descontando a inflação. É como se a inflação tivesse comido do seu rendimento mais de R$600. Então o seu poder de compra de R$ 1.674 seria o equivalente a um poder de compra após 4 anos de R$ 1.068, tudo por causa da inflação. É como se o leite tivesse subido para mais de R$12 o litro, a gasolina já estivesse lá para os R$8 novamente, carne estivesse cara, porque afinal de contas é isso que acontece com o passar dos anos. A inflação sempre vai existir, reduzindo o nosso poder de compra, mas pelo menos deixando no Tesouro Selic você não perdeu o poder de compra, você conseguiu ainda ter uma pequena rentabilidade. Então em 4 anos o seu dinheiro rendeu 6,82%. Agora, se você tivesse colocado esse mesmo dinheiro em um Tesouro IPCA mais 2026, que seria uma aplicação que utiliza a inflação e mais uma taxa de rentabilidade fixa, R$1.000 investidos no mesmo prazo utilizando uma taxa de inflação, aqui eu simulei como zero porque o Tesouro IPCA já vai render a inflação, que seria de 11,89% ao ano, mais a taxa fixa anual. Então o seu dinheiro em 4 anos teria um poder de compra de R$ 1.250,61. Percebe a grande diferença quando você joga num prazo mais longo, que não vale muito a pena deixar o seu dinheiro atrelado à Selic? Nesse caso, o seu dinheiro rendeu 25%. Você foi ganhando muito mais poder de compra com o passar dos anos do que se você tivesse deixado o dinheiro atrelado apenas à Selic. Seu poder de compra seria apenas 6,82% maior. Viu como a falsa projeção pode nos induzir a tomar decisões erradas no curto prazo? Porque à primeira vista, uma rentabilidade de 67% em um investimento de renda fixa parece ser impressionante, mas quando consideramos a inflação, só tivemos uma rentabilidade de 6,8% em 4 anos, o que não é nada atrativo. Eu ainda levei em consideração que a Selic se manteria em 13,75% durante esses 4 anos, mas a gente sabe que isso não é verdade e não é nada garantido. Então investir o seu dinheiro apenas atrelado à Selic não é um ótimo negócio no médio e longo prazo, porque você vai estar sujeito à inflação mais as variações da taxa de juros ao longo dos anos, tornando simplesmente inviável fazer previsões com esse investimento. A conclusão final é simples: renda fixa atrelada à Selic serve para montar uma reserva de emergência e também um caixa de oportunidades, que é aquele dinheiro que você foca mais no resgate imediato do que na rentabilidade, mas que ele vai estar rendendo para você não perder o seu poder de compra ao longo dos anos pela inflação. Ou seja, investimentos pós-fixados atrelados à Selic só valem para o curto prazo. Para médio e longo prazo, o que poderia ser atrativo são investimentos como Tesouro IPCA+, e dependendo do caso, um Tesouro pré-fixado, porque assim você consegue ganhar na marcação a mercado. Por exemplo, pré-fixando hoje, já que eu espero uma queda da Selic no ano que vem, você vai conseguir ganhar um belo dinheiro na marcação a mercado. Eu posso fazer um vídeo explicando isso melhor, mas ela é basicamente, quando temos uma queda na taxa de juros e você pré-fixou o Tesouro Selic a uma taxa maior, você consegue ganhar nesse spread, na diferença, porque as pessoas vão estar pagando mais pelo seu tesouro. Mas olha esse exemplo, onde podemos ver um Tesouro IPCA mais 2026, que rende o IPCA, ou seja, a inflação, mais 5,75% ao ano. Basicamente foi o que eu te mostrei na planilha com o rendimento do Tesouro IPCA. Você vai ter uma rentabilidade muito maior
maior no médio prazo do que deixar o seu dinheiro no Tesouro Selic. Agora, se o seu objetivo é investir para prazos maiores e você não precisa do seu dinheiro no curto prazo, definitivamente não vai fazer sentido colocar esse dinheiro de longo prazo em aplicações de retornos diários como a taxa Selic, onde você não consegue ter previsão da rentabilidade para daqui a um ano. A renda variável, apesar de também ser impossível de prever o quanto vai render ao longo do tempo, ela pode ser uma das melhores opções para isso, que no longo prazo pode fazer muito mais sentido do que uma renda fixa comum. Olha só, comparando o desempenho do Ibovespa com a taxa de juros, podemos perceber a relação inversamente proporcional que os dois possuem. Na linha laranja, onde temos a taxa de juros subindo ali até 2016, o Ibovespa, em contrapartida, está caindo, chegando em uma das suas mínimas históricas dos últimos anos. Agora, quando a taxa de juros começa a cair, o Ibovespa começa a subir. E olha lá, atingimos um pico no Ibovespa enquanto a taxa de juros estava lá embaixo. Então tivemos o Covid, por isso tem essa grande queda no Ibovespa, mas depois ele se recuperou enquanto a taxa de juros estava lá embaixo. Agora que a taxa está subindo novamente, o Ibovespa voltou a cair. Isso não está acontecendo apenas aqui no Brasil, na verdade o mundo todo está sofrendo com essa alta inflação. Consequentemente, eles também estão subindo a taxa de juros. Podemos ver quedas na Bolsa de Valores norte-americana, como o S&P 500, nas criptomoedas, o Bitcoin, Ethereum e todas as outras também estão sofrendo com essas altas de juros. A Europa também já está numa crise econômica e o cenário macroeconômico indica que a renda variável vai continuar caindo e nessa tendência de baixa. Isso, por um lado, é extremamente negativo para aquele investidor que quer o dinheiro a curto prazo e uma rentabilidade alta logo, mas para nós que pensamos a longo prazo em acumulação patrimonial para atingirmos uma liberdade financeira lá no futuro, é ótimo, porque podemos comprar inúmeras empresas, investir nos Estados Unidos a um preço extremamente barato, comprar Bitcoin e Ethereum a praticamente menos da metade do preço do que há um ano atrás e investir em ótimas empresas enquanto as pessoas ainda estão pensando na renda fixa. Assim que a taxa de juros voltar a cair, a renda variável vai começar a subir, as pessoas que deixaram todo o seu dinheiro na renda fixa vão chegar atrasadas na Bolsa de Valores e você que já entrou agora na mínima vai aproveitar essa grande alta que vamos ter nos próximos anos. Mas é por isso que não é concentrando, mas sim diversificando em diferentes classes de ativos que você vai ter uma rentabilidade muito boa na sua carteira de investimentos. E para você entender essa relação inversa entre renda variável e renda fixa, podemos perceber que existe um certo delay na alta e na queda de cada uma delas. Esse delay acontece por conta daquelas previsões que o mercado já faz com relação aos juros futuros. Lembra no começo do vídeo quando eu mencionei que é possível verificar o quanto o mercado acha que estará a taxa de juros em 2025 ou 2027? Esse delay é exatamente isso. A bolsa não vai começar a subir no momento exato em que os juros começarem a cair, depois que o cupom decidir reduzir eles. A bolsa começa a subir quando a previsão dos juros futuros indicam queda. Então, se a sua estratégia é deixar o dinheiro na taxa Selic e esperar ela começar a cair, para só então entrar na bolsa de valores, essa será uma estratégia completamente atrasada e você já vai perder a alta da renda variável. Anota isso aí, a bolsa já vai começar a subir quando os juros ainda estiverem altos, porque o mercado sempre está precificando o futuro e nunca o presente. Então, levando esse fator em consideração, mais as previsões que atingimos o pico da Selic, na minha visão, começar a investir em renda variável agora pode ser uma ótima oportunidade de investimento para o longo prazo. E olha só, se você ainda não me segue no Instagram, em breve eu vou abrir um projeto novo que vai te ajudar a montar uma carteira ideal de investimento se você está perdido e não sabe ainda como começar direito. Então me acompanhe por lá que eu vou mostrar alguns métodos que eu criei e que me proporcionam ótimas rentabilidades e me ajudam a driblar a inflação para atingirmos a liberdade financeira o quanto antes. E claro, se você quiser investir em criptomoedas, que é um dos investimentos que eu utilizo no meu método, na minha carteira pessoal, eu deixarei aqui um link para você abrir conta e ainda poder receber $25 ao pedir o cartão de nível 2. Poder, é claro, comprar criptomoedas. Você não terá nenhum custo para abrir a conta e vai utilizar a plataforma que eu recomendo. Olha só, para você ter ótimas rentabilidades na sua carteira de investimentos, só vai ser possível se você deixar o like nesse vídeo e, claro, se inscrever no canal. Mas eu sou o Eric e vou ficando por aqui. Eu desejo um ótimo resto de dia para você. É isso aí, valeu e fui. Tchau!